Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou como será o fim do mundo? Hoje, se você ligar a televisão, todos os filmes que você vê vai fazer alusão ao fim do mundo. Todos os filmes ou qualquer novela, série que você assista, faz sempre uma alusão entre o bem e o mal. E muitas vezes sempre faz alusão ao fim do mundo. Eu gostaria de perguntar para você hoje, você já imaginou como será a sua última noite aqui na Terra? Você já parou para pensar, você já se preparou para como ela pode ser a sua última noite nessa Terra? Você já pensou que um dia você pode dormir e não acordar mais? Você já pensou que um dia você pode sair de casa e não retornar? Hoje em dia, nós temos alguma garantia de que ao você sair da sua casa, você vai estar de volta às 6 horas da tarde? Você não tem garantia nenhuma hoje. Você não tem garantia nem de segurança na rua, muito menos dentro da sua casa. Para que nós possamos entender o contexto de tudo, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram falar sobre a cidade de Pompeia? Muitas pessoas já ouviram. A cidade de Pompeia hoje, ela não existe mais como era antigamente. A cidade, ela foi fundada em um solo muito fértil. Ela parecia o Rio Grande do Sul, onde tudo que se planta, colhe, cresce. E as pessoas, elas plantavam de absolutamente tudo ali. Pompeia, ela tinha grandes portos. E tudo isso enriquecia aquela cidade. Eles vendiam ali nos portos, desde escravos até condimentos que vinham diretamente das Índias. Era uma região extremamente rica. Os seus gados eram muito bons, porque eles se alimentavam do que a terra deles produzia. Por a terra ser boa, tudo isso era uma consequência. E era uma cidade extremamente rica. Outro ponto, ela era dividida em duas partes. A parte velha e a parte nova. Na parte nova, os ricos, eles tinham seus estabelecimentos embaixo e as suas residências ficavam no andar de cima. Mas no dia 23 de agosto do ano 79 depois de Cristo, ou seja, mais de quase 2000 anos atrás, essas pessoas, elas tinham um dia normal. Essas pessoas, elas tiveram uma festa ao Deus do fogo. Aquelas pessoas foram às arenas de gladiadores, viram as guerras, viram shows, apresentações. Toda a sua vida naquele dia correu absolutamente normal, dentro do contexto que eles viviam. Então as pessoas, muitas delas se embriagaram, porque tinha essa questão do paganismo também naquela cidade. E as pessoas, acabadas as festas, em altas horas da madrugada, foram para casa. No dia 24 de agosto, a cidade acordou e tudo foi funcionando normalmente. Às 8 horas da manhã, nem todas as lojas estavam abertas, mas algumas já estavam. Algumas pessoas não foram trabalhar porque estavam de ressaca ou porque estavam cansadas. Mas às 10 horas da manhã, algo terrível aconteceu. Uma tremenda explosão, um barulho ensurdecedor aconteceu em Pompeia. As pessoas então saíram correndo desesperadas para ver o que estava acontecendo. Quando elas olham no topo do vulcão Vesúvio, uma labareda, uma fumaça de aproximadamente 15 mil metros de altura. 10 horas da manhã, o dia se transformou em noite. O sol que as pessoas observavam parecia uma lua. E as pessoas, elas ficaram admiradas, ficaram encantadas com aquilo. Porque até então não existia a palavra no latim para um vulcão. As pessoas, quando se estabeleceram nesse local, tudo isso aqui eram casas, era cidade. E as pessoas achavam essa montanha linda, porque ela tinha um buraco no meio. As pessoas visitavam essa montanha sem medo algum. E as pessoas acharam que tudo isso
era o suficiente. Acharam que simplesmente a beleza do local seria o suficiente. Então as pessoas ficaram olhando aquele show impressionante que estava acontecendo. Só que elas não se deram conta que juntamente com a fumaça, toneladas de pedras foram lançadas a mais de 10 mil metros de altura. 10 quilômetros de altura, as pedras estavam lá em cima. De repente começou uma chuva de pedra. Quando dá uma chuva de granizo aqui, a gente já não fica assustado? Não sai correndo, escondendo o carro, tirando tudo que você tem da rua para não quebrar? Agora imagine você vendo pedras caindo do céu. Imagine que você visse tijolos caindo do céu. Disso para muito mais. E as pessoas começaram a ser esmagadas, as casas começaram a ser destruídas. E de repente, a mais de 120 km por hora, as lavas começam a sair do vulcão, a mais de 500 graus. As pessoas que não morreram queimadas, morreram asfixiadas pela fumaça, pelos gases do vulcão. Aquele dia continuou assim, e no outro dia, mais uma vez, o vulcão entrou em erupção. Mas isso parece não tão estranho, mas acompanhe comigo. Isso aconteceu no ano 79 depois de Cristo. A cidade de Pompeia só foi redescoberta depois, no ano de 1500, por engano, numa escavação. E o que você vê aqui hoje são os corpos das pessoas que ficaram petrificados, tentando fugir. Pompeia tinha mais ou menos 20 mil habitantes. Por as pessoas terem sido pegas de surpresa, 18 mil pessoas morreram. Somente 2 mil sobreviveram. Aqui nós temos outra imagem. Você vê, se você for procurar na internet as fotos, você consegue ver o semblante de desespero das pessoas que tentaram fugir de Pompeia e que não conseguiram. Aqui você tem a ideia de um cachorro, que indefeso como as pessoas, não teve para onde correr. Desde o menor até o maior dos animais, morreu. Desde a criança mais humilde, mais simples, mais ingênua, até a pessoa de maior importância dentro daquela cidade, morreu. Dinheiro nenhum pôde salvar nenhuma das pessoas, porque elas foram pegas de surpresa. Elas não foram avisadas que aquilo ali atrás dela era um vulcão. Para 18 mil pessoas da cidade de Pompeia, aquela, dia 23 de agosto do ano 79, foi a última noite na Terra. Mas isso parece muito distante para nós. Vamos um pouco mais cedo. Essa seria a cidade de Frank, no condado de Alberta, lá no Canadá. No dia 29 de abril de 1903, as pessoas também estavam celebrando uma festa. A cidade de Frank era uma cidade exclusivamente de mineradores. Era uma região rica e muito fértil em minério. E as pessoas começaram a construir as suas casas. E foram fazendo até que se tornou uma cidade. Tinha igrejas, comércio, tudo. Mas os índios que conheciam aquela região avisavam: olha, eu acho melhor vocês não morarem aí. Porque esse morro atrás de vocês, ele é muito instável. Os índios chamavam de a montanha das pedras que andam. Essa montanha hoje para nós ela é conhecida como a montanha de Tartaruga. E mais ou menos às 4h10 da manhã, do dia 30 de abril de 1903, um barulho ensurdecedor, que a mais de 200 quilômetros de distância, as pessoas conseguiram ouvir. Mais de 90 toneladas de pedra descem morro abaixo. Em questão de 1 minuto e meio, uma cidade inteira, praticamente, foi destruída. 98% da cidade. Isso que você vê de pedras aqui hoje, abaixo, era uma cidade. Milhares de pessoas morreram ali, porque não deram ouvidos aos avisos. Elas foram avisadas? Foram. Mas não deram bola aos avisos. Achavam que elas
comandavam a sua própria vida. Elas achavam que elas sabiam o que era melhor para a vida delas. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, capítulo 3 em diante. Antes de que você leia, gostaria que você observasse mais uma coisa. Dia 11 de setembro de 2001. Você sabe onde você estava nesse dia? Todos sabem. 11 de setembro de 2001. Você lembra o que você estava fazendo quando você ouviu as notícias do atentado do World Trade Center? Quando as torres elas foram derrubadas, hoje você tem um prédio novo, incrível, espelhado lá. Essas duas torres não existem mais. Ao lado do prédio você tem um buraco onde ficava uma das torres. E ao lado disso você tem um museu. Dentro desse museu você encontra alguns dos veículos da polícia, dos bombeiros, ambulâncias que foram usadas, restos do edifício e até mesmo objetos pessoais das pessoas que morreram ali. Mas algo interessante que tem lá dentro é que na parede tem um quadro muito grande com a rota dos 4 aviões que foram sequestrados. Um caiu no mato, um no Pentágono e os outros 2 nas torres. E a diferença em que o avião bateu na primeira torre para a segunda torre são exatamente 17 minutos. Da primeira torre até a segunda foram 17 minutos em que as pessoas conseguiram acompanhar a queda da segunda torre ao vivo. Eu tenho certeza que praticamente todos aqui dentro viram ou ouviram os edifícios vindo abaixo. Tenho certeza que muitos aqui dentro viram um segundo avião colidindo com a segunda torre. Em 2001, o homem com o seu poder, com a mídia que o homem tinha em 2001, conseguiu avisar 2/3 da população mundial. Ou seja, de 7 bilhões, 5 milhões de pessoas acompanharam ao vivo a segunda torre sendo atingida e as 2 torres caindo. 17 minutos. Agora acompanhe comigo. Mateus 24, do 3 em diante. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. A Bíblia nos apresenta mais de 2.500 vezes sobre o retorno de Jesus a essa terra. Antes mesmo que Jesus nascesse nessa terra, a Bíblia já nos falava de que um dia Jesus retornaria. A Bíblia também apresenta em torno de 95 sinais sobre a volta de Jesus. Vamos separar em 2 sinais.
nós temos os sinais gerais e nós temos os sinais eminentes da volta de Jesus. O que nós lemos agora em Mateus 24 são os sinais gerais. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você era pequeno, você ouvia muito falar sobre os terremotos? Não na proporção que você escuta hoje. Quando eu era pequeno, eu lembro que quando dava um terremoto, era um alarme terrível. E eram lugares isolados, muito poucos durante os anos. Isso não é comum hoje? Guerras e rumores de guerras. Isso acontece na nossa sociedade hoje. Se você ligar a televisão, qualquer jornal, você só escuta falar em guerras e violência. Em 2020, nós teremos as Olimpíadas na Rússia. Vladimir Putin, ele se manifestou dizendo o seguinte: se o Estado Islâmico fizer algum atentado durante as Olimpíadas, em questão de 30 minutos, eles já não existirão mais. Você não vê a Coreia do Norte e Estados Unidos, um fazendo guerra contra o outro? Alarmes de guerra. Mas a Bíblia diz que isso ainda não é o fim. Se a nossa sociedade hoje já está difícil, ela vai piorar muito mais ainda. Se você tem medo de sair na rua, porque não sabe se você vai voltar, vai ficar ainda muito pior. Se você ligar a televisão também, você só vê falar sobre corrupção. Isso vai ficar cada vez pior. Só que quando a gente fala que as coisas vão piorar ainda mais, muitas pessoas ficam tristes, porque não quer passar por isso. Só que para que nós possamos um dia estar no céu, nós teremos que passar por isso. Só que isso é bom que aconteça o mais rápido possível, para um dia nós estarmos ao lado de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui vai se preparar para a volta de Jesus? Aí está o grande problema. Se você ainda vai se preparar, provavelmente você não vai estar lá. Por nós sermos adventistas do sétimo dia, nós devemos sempre estar preparados. Quem nasceu na igreja deve permanecer preparado até o final. Quem conheceu o Evangelho há pouco tempo, deve se preparar todos os dias até a volta de Jesus. Esses são os sinais gerais. Acompanhe comigo agora em Mateus 24. No versículo 29. Mateus 24, 29 diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Uma pergunta para você: você conhece essa imagem? Essa imagem é a constelação de Órion, ou as Três Marias. Quando você olha para o céu e vê as Três Marias, é isso aqui. Ellen White menciona no livro Primeiros Escritos que na volta de Jesus, o céu vai se abrir inúmeras vezes, então ele ficará aberto. E nós veremos um pequeno espaço em Órion. Através das Três Marias, você verá um pequeno espaço por onde Jesus vai estar voltando. Um terremoto tão grande como nunca houve na história dessa terra vai acontecer. Para quem já viu o filme Desastre, a Falha de San Andreas, será inúmeras vezes pior. A pena humana, o cérebro humano não consegue descrever tamanho desastre que ainda vai acontecer. A Terra, a estrutura do globo terrestre vai estar abalado. Nada mais vai funcionar como funcionava antes. A lua não dará mais a sua luz. As estrelas que estão no céu hoje cairão sobre a terra. As rochas serão arremessadas para todos os lados. As cidades portuárias, inclusive Porto Alegre, vai desaparecer do mapa. O mar vai invadir as cidades que têm portos. As cidades litorâneas vão desaparecer.
pela fúria de Deus. As ilhas que nós conhecemos hoje vão deixar de existir. Você verá barcos sendo arremessados de um lado para o outro. Você verá grandes construções e edifícios sendo partidos, caindo, arremessados. Você verá árvores gigantescas sendo arremessadas para todos os lados. Então, quando você olhar para aquele local e você vê uma pequena nuvem, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, uma nuvem preta, parecendo de chuva, dê glórias a Deus, porque o dia da redenção chegou. E à medida que aquela nuvem vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais brilhosa e brilhosa. E logo você vai conseguir ver os santos anjos. Um tempo depois você verá Jesus. Jesus com uma coroa, não mais de espinhos, mas uma coroa de ouro. Os olhos de Jesus serão como o fogo. Imagine você olhar para um olho assim, com um olhar com aparência de fogo. A Bíblia menciona, e Ellen White também mencionam, que as pessoas que transpassaram Jesus, as pessoas que foram envolvidas na morte de Jesus, vão ressuscitar. Essas pessoas ressuscitarão para olhar e ver aquela pessoa a qual elas mataram, a qual elas cuspiram no seu rosto, a qual elas cravaram os espinhos na sua testa, ao qual bateram no seu rosto, ao qual furaram o seu lado, ao qual crucificaram a Jesus. Essas pessoas levantarão. Os ímpios fugirão nesse momento e vão pedir com que as rochas caiam por cima deles, porque eles não vão conseguir suportar olhar para o rosto de Jesus. Nós precisamos passar por esse desespero. Não é mais fácil nós estarmos olhando e louvando a Deus do que estarmos correndo e nos enfiando em qualquer buraco que nós encontrarmos e chegar ao ponto de tal desespero de pedir com que as rochas caiam por cima da gente? Precisamos passar por isso? Nós não precisamos. Quando Jesus chegar, Ele vai pedir com que os seus querubins e os serafins façam o último trabalho dos anjos nessa terra: retirar os salvos. E pelo poder da palavra de Deus, os santos que descansaram serão ressuscitados. Mas se uma pessoa morreu sem uma perna, ela vai ressurgir com as duas. Se a pessoa morreu doente, minguando, ela vai levantar saudável. Se um soldado morreu na guerra, dilacerado, ele vai levantar perfeito. Eu imagino então o maior encontro da terra que você pode imaginar vai acontecer. O anjo vem, ressuscita a mãe e diz: mãe, você quer ver o seu filho? E nesse momento, o anjo já está trazendo o filho em seus braços. Um pai vai encontrar o seu filho, um filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, os seus entes queridos que um dia descansaram. Então, durante 7 dias, nós estaremos viajando de Porto Alegre até a Nova Jerusalém. Durante 7 dias, nós estaremos passando por locais que foram criados pela mão do próprio Deus. O carro em que nós vamos viajar terão as suas asas e as rodas que cantam louvando ao nosso Deus. Nós entraremos no céu e seremos recepcionados mais uma vez pelos anjos, no qual nos darão coroas e o próprio Jesus vai colocar na nossa cabeça. Jesus vai pedir com que as portas do céu se abram, e no momento em que as portas se abrirem, mundos não caídos, o universo inteiro estará entrando pelas portas para conhecer a mim e a você. Jesus vai chamar Adão até a árvore da vida. Com a sua própria mão, Jesus vai tirar do fruto e vai dar para Adão comer. Engraçado, né? Um fruto que levou à desgraça humana. Adão vai poder comer do próprio fruto, pelas mãos do próprio Jesus.
Nós passaremos no céu então 1000 anos. E esses 1000 anos será para você entender por que pessoas que você achava que estariam lá, não estão. Pessoas que você achava que não estariam, como elas estão. E você terá 1000 anos para entender como você está lá. Eu terei 1000 anos para entender como eu estou lá vendo tudo aquilo. Depois de 1000 anos, a cidade santa vai descer para a terra. E ela vai parar num monte, no qual se partirá em 2. E aonde está de ficar será uma planície, a outra parte será uma pequena colina. Nesse momento, pelo poder da palavra de Deus, os mortos, os ímpios mortos, vão ressuscitar. E Satanás, mais uma vez, e pela sua última vez, vai tentar essas pessoas. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, também menciona que grandes soldados, generais, grandes comandantes, estarão ao lado de Satanás. O próprio Napoleão, Ellen White menciona, estará ao lado de Satanás. E as pessoas ressuscitarão como foram à sepultura. Imagine você, Satanás, a mente brilhante que ele tem hoje, junto com outras milhares e milhares de mentes brilhantes, incluindo o próprio Napoleão. Ellen White menciona que máquinas, como nunca antes foram construídas de guerra, serão construídas. Eu imagino que Satanás vai tentar essas pessoas dizendo: você vê aquela cidade de ouro puro? Vamos tomar aquela cidade. Aquela cidade é nossa, nós merecemos, eu ressuscitei você. Ele pode falar isso? A pessoa não vai lembrar quem ressuscitou ele. Vamos tomar aquela cidade, aquela riqueza pertence a nós. E quando os soldados e o próprio Satanás, juntamente com os anjos, estiverem subindo a colina para tentar destruir Jerusalém, Jesus vai pedir com que nós subamos até o muro, e nós veremos aquelas pessoas correndo em direção à cidade. E com o poder da palavra de Deus, fogo cairá do céu, e aquelas pessoas serão totalmente destruídas. O pecado já não mais vai existir, a terra toda será purificada, e aquilo que você vê hoje assim, um dia será assim. Um dia você verá o seu Jesus, os anjos do céu, voltando em glória, para buscar a mim e para buscar a você. Como vai ser o seu último dia nessa terra? Você gostaria de ficar do lado de fora daquela cidade? Ou você gostaria de ficar do lado de dentro? Você gostaria de ver os seus entes queridos ao lado de Jesus? Ou você quer ver aquelas pessoas do lado de fora? Hoje, você tem uma oportunidade de entregar mais uma vez a sua vida nas mãos de Deus. Você tem a oportunidade hoje de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Você não gostaria de encontrar aquela pessoa que você tanto amou e um dia descansou? Você não gostaria de encontrar aquele seu ente querido que você tanto almeja vê-lo? Nós só poderemos encontrar as pessoas a qual nós tanto amamos se nós nos entregarmos a Deus. Depois disso, depois que a terra estiver purificada, nós moraremos pela eternidade, pelos séculos dos séculos, ao lado do próprio Jesus. Quando a gente fala no céu, a gente pensa em ruas de ouro, mar de cristal, coisas grandiosas. Mas eu não quero ir para o céu
para ter uma casa de ouro. Não quero ir para o céu para ter uma coroa de ouro. Eu quero estar no céu para ver Jesus. Eu quero estar no céu e perguntar para Jesus: que feridas são essas? E Ele vai contar a história que você já conhece, mas da versão dele. Jesus foi no céu e nos preparou um lugar. Tudo que você terá no céu foram feitas pelas mãos do seu Criador. A única coisa no céu que tem a mão do homem são as marcas nas mãos de Jesus. O último parágrafo do grande conflito diz o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecador já não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. E a partir daí, acaba a história do pecado. O que é uma vida eterna? Eu não sei. Imagine você vendo um pássaro, ou uma formiga, pedrinhas por pedrinhas, carregando essa montanha, grão por grão. Quando uma única formiga terminar de desmanchar essa montanha, não terá passado 1/1000 de segundo da vida eterna. O trio vai cantar uma música nesse momento. E se você tiver o desejo de estar juntamente ao lado de Deus, se você tiver o desejo de estar um dia na Canaã celestial, abraçando o próprio Jesus, fique de pé. E no final vamos fazer uma oração. ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia o nosso Cristo triunfou. Toda a criação agora exclama: Deus é amor. E do alto de seu trono, Jesus Cristo avista o Pai. Ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor.
mente de Jesus, aos seus pés estão coroas, em memória sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas o agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. De alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Amém? Eu vou pedir para que a Winnie venha até a frente comigo aqui. Antes de nós fazermos a oração, Jesus nos tem uma promessa que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A última lágrima que vai escorrer do seu rosto, o próprio Jesus vai enxugar do seu rosto. Aquelas próprias mãos machucadas pela cruz vão passar no seu rosto. E a partir dali você nunca mais vai sofrer. A partir dali todas aquelas lutas que você passou até aquele momento nunca mais vai existir. Porque o próprio Jesus vai limpar do seu rosto a lágrima. No próximo sábado nós não estaremos aqui. Estaremos a 3.400 quilômetros. Estaremos na igreja do IAN. Para vocês é mais fácil se despedir de nós do que nós de vocês. Vocês se despedem de 2 pessoas. Nós nos despedimos de centenas de pessoas. Para a Winnie é mais difícil porque já está aqui desde quando a igreja começou. Eu estou aqui há apenas 1 ano. Mas sentirei falta de cada uma das pessoas que está aqui nessa manhã. E se um dia nós não nos virmos aqui, um dia lá em cima, nós vamos nos encontrar. Amém? Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez nós te somos gratos porque nós falamos com o Criador de tudo.
Nesse momento queremos pedir que o Senhor esteja enviando os seus santos anjos e nos leve até os nossos lares, na tua segurança. Nós aguardamos há muito tempo a tua volta, há muitos anos, mas o tempo que o Senhor está demorando é bondade para esperar a cada um de nós. Que nós possamos ser no nosso coração dia após dia, a te buscar cada vez mais, para um dia estarmos aí no céu, juntamente com o Senhor. É o que nós pedimos e desde já te somos gratos em teu santo nome. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou como será o fim do mundo? Hoje, se você ligar a televisão, todos os filmes que você vê vai fazer alusão ao fim do mundo. Todos os filmes ou qualquer novela, série que você assista, faz sempre uma alusão entre o bem e o mal. E muitas vezes sempre faz alusão ao fim do mundo. Eu gostaria de perguntar para você hoje, você já imaginou como será a sua última noite aqui na Terra? Você já parou para pensar, você já se preparou para como ela pode ser a sua última noite nessa Terra? Você já pensou que um dia você pode dormir e não acordar mais? Você já pensou que um dia você pode sair de casa e não retornar?